pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Veja agora, por exemplo, o comportamento dos banqueiros. Os banqueiros agora, eles estão querendo indicar o presidente do Banco Central. E estão exigindo praticamente para o Campos Neto para não abaixar a taxa de Selic. Eles não querem que abaixe. Sabe por quê? Porque quanto mais alta, mais grana eles ganham. Eles querem tomar o dinheiro do governo brasileiro. E tem outra, o Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central, está junto com eles. Eles fazem reunião. Outro dia fizeram uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, junto com o Tarcísio de Freitas e Companhia Limitada. E me parece que até aquele traidor da presidente Dilma também estava presente. Agora, qual é o objetivo? Se realmente o traidor, conhecido como Michel Temer, que aquele é traíra, tio. Aquele é traidor. Agora, o que acontece? Eles estão de olho no governo. Sabe por quê? Eles estão querendo sacanear o governo, porque eles já estão vendo quanto pior ficar o governo, eles têm mais probabilidade de eleger um candidato deles, que parece que eles estão trabalhando em cima do Tarcísio de Freitas. E o Roberto Campos Neto, quer dizer, Roberto de Oliveira Campos Neto, inclusive ele é até cristão novo. Vocês sabem o que é cristão novo? É descendente daquele pessoal que está matando os palestinos, que está acabando com a faixa de Gaza. Aquele mesmo. E esse Roberto de Oliveira Campos Neto descende daquele pessoal. E esse, olha bem, olha o absurdo. Esse Roberto de Oliveira Campos Neto, ele foi indicado para ser presidente do Banco Central de uma pessoa que foi derrotada nas eleições, não ganhou as eleições. E o Campos Neto também não teve voto nenhum da população. Agora, como é que ele é presidente do Banco Central? Foi indicado por uma pessoa que perdeu as eleições porque estava fazendo um péssimo governo. Estava sacaneando a população. Estava fazendo com que, inclusive o combustível, a gasolina na época dele estava acima de R$10. E não dá para entender como é que tem pessoas, inclusive, que ainda apoiam esse sujeito. Agora, é um absurdo ter um presidente do Banco Central que foi indicado por um candidato que perdeu as eleições. Qual é o poder desse cara? Ele perdeu as eleições e indicou esse Roberto Campos Neto, aí Roberto de Oliveira, né? Roberto de Oliveira Campos Neto.
cristão novo, descendente lá do Netanyahu, que estão acabando com os palestinos. Agora, eles estão sendo apoiados pelos bancos, pelo Bradesco, pelo Santander, pelo Itaú, pelo BTG Pactual. E esses bancos não querem que diminui, entendeu? Os juros. Porque com os juros altos, que eles chamam de Selic, eles querem que fique 10,5%, não querem que abaixa. Inclusive vai ter reunião, entendeu? E eles não querem que abaixa. Tem um celular tocando aqui. E é o fim da picada. O cara é indicado por uma pessoa que perdeu as eleições, não teve voto da população para ganhar as eleições, que indica o presidente do Banco Central. Já que diz que é independente, tem que ser eleito pela população. Ou quem tem que escolher é aquele que foi eleito. Porque diz que é independente. O Banco Central, o Roberto de Oliveira Campos Neto, ele é independente. Independente de quem? Só se for da mãe Joana. Porque ele faz reuniões com a extrema-direita, fascista, no Palácio do Governo, inclusive com traíras reunidos. Que o objetivo deles é enfraquecer o governo do presidente Lula para eles ter chance de eleger um candidato deles. É isso que eles estão querendo. Por isso que estão sacaneando. Por isso que esse Campos Neto está sacaneando o presidente Lula. E tem outra. Esse Campos Neto, inclusive, já declarou abertamente que ele quer ser, inclusive, o ministro. Quer entrar no lugar do Haddad, ser ministro. É o fim da picada. Agora, eles estão loucos para dar um golpe de Estado na nossa democracia. Porque é isso que eles querem. Eles querem dar um golpe de Estado. Eles querem enfraquecer o governo que está se levantando. Porque o outro detonou os direitos dos trabalhadores. E tem outra. O outro não olhava para as camadas pobres. Só olhava para os ricos. Estava deixando os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Porque é isso que eles querem. Eles querem um Brasil de miserável. Porque num Brasil de miserável, eles exploram de todos os jeitos, inclusive pagando pouco salário. Porque a pessoa não tem condições de nada, aí ela aceita um salário baixo. E não é isso que nós queremos. Nós queremos um país livre, democrático, um país gigante. Nós queremos que o Brasil se desenvolva para as pessoas viverem melhor, ter casa decente, comida no prato, trabalho, escola, saúde, educação em geral. Que as pessoas vivam bem. É isso que nós queremos. Agora, o Banco Bradesco, o Santander, Itaú e o BTG Pactual, eles não querem que abaixe os juros. Eles não querem.
que o juro fica lá em cima. Porque quanto mais alto, mais o governo tem que dar dinheiro para eles. Por causa dos juros. E aí o governo não tem dinheiro para fazer as outras coisas que são urgentes para a população. Por exemplo, saúde, educação, escola. Aí o governo não tem dinheiro. Nem para recapear a estrada, para nada. E aí o que acontece? Aí eles entram com a campanha de mentira, porque eles são um bando de mentirosos. Porque esse pessoal mente. Mente muito. Agora, eles querem indicar esses bancos, Bradesco, Santander, Itaú, BTG, Pactual, os banqueiros que já têm muita grana. E tem outra, muitos deles já estão no bico do corvo. Daqui a pouco bate as botas e fica tudo aí, tchê. Ninguém leva nada. Por que não querer um país decente? Se orgulhar de ser brasileiro? Ah, não, eles querem botar o caos. Por isso que eles se reúnem justamente para dar o golpe de Estado que eles tanto necessitam. Eles querem, eles têm isso como objetivo, golpe de Estado e derrubar o presidente Lula. O Brasil está correndo risco com esse pessoal, inclusive com esse tal de Campos Neto no Banco Central. Porque esse é um canalha, tio. Esse é canalha. Ele é igualzinho ao avô dele, que fazia parte da ditadura militar. Porque o avô dele era da ditadura militar. E a ditadura militar matou muita gente. Porque o objetivo deles era esse. Olha bem como era a inflação na época da ditadura militar. Mais de 150% ao mês. Era um absurdo. Ninguém conseguia nada. Você ia na padaria, comprava um pãozinho de manhã, um exemplo, era R$2. Você ia na hora do almoço, já era 4. Se você ia à tarde, já era 5. Era assim na época da ditadura. Por isso que nós não queremos ditadura militar. Nós não queremos. Agora, esse pessoal fica com essa frescura. Esse tal de Roberto de Oliveira, Campos Neto aí, cristão novo, descendente lá do Netanyahu, daquele genocida que está exterminando com as crianças palestinas. É isso que eles querem no Brasil. Eles querem fazer a mesma coisa. A mesma coisa eles querem fazer. Esse pessoal não tem parâmetro. Esse pessoal não tem parâmetro. E eles querem viver bem. Por isso que eles apoiam o genocida. Porque o genocida liberou geral para a burguesia. Quer dizer, os banqueiros estavam deitando e rolando. Agora entra um governo que quer colocar o Brasil, um país decente, olhando para os mais pobres, fazendo com que as pessoas tenham alimentação para comer. Agora eles não querem isso. Olha bem o absurdo, inclusive, que falou esse tal Roberto de Oliveira, que é cristão novo, Campos Neto. Ele falou que é um
absurdo ter que o índice de desemprego não pode ser baixo. O índice de desemprego tem que ser alto. Isso foram palavras desse presidente do Banco Central. Quer dizer, ele quer que a população passe fome. É isso que eles querem. E estão se organizando para isso. Eles estão se organizando para isso. Por isso que estão fazendo reunião no Palácio do Governo, alguns vereadores, alguns deputados e vereadores também, inclusive o deputado na Assembleia Legislativa deu uma comenda para ele, medalhinha e tudo. São outros bolsonaristas fascistas. E eles estão organizados para dar um golpe na nossa democracia, porque é isso que eles querem. Eles não querem um país decente. Eles querem pregar o caos. Eles querem pregar o caos, porque não é justo que a população que mais trabalha não tenha o que comer. Não é justo. Se a população que mais trabalha, mais produz, tem que se alimentar legal. Agora eles não querem isso. Eles querem o caos. Olha, e são muitos deles. São muitos deles que eles estão todo organizados. Começa lá pela Câmara dos Deputados. O tal de Arthur Lira, que inclusive quer aprovar um projeto para criminalizar as vítimas de estupro. Isso é de uma... Bom, tudo que eles fazem, tudo que esses bolsonaristas fascistas fazem é absurdo. Como é que pode você querer condenar a uma pena de 20 anos uma pessoa que foi vítima de um estupro? Agora, o estuprador condenado a 5. Olha, esse pessoal, eu acho que eles têm cocô na cabeça. Porque não tem outro jeito. Inclusive esse tal de Arthur Lira, que só para vocês terem uma noção, por isso que eles apoiam o genocida. Porque no governo do genocida, o presidente da Câmara, Arthur Lira, inclusive, o patrimônio dele em 4 anos, olha bem, 1, 2, 3, 4. Em 4 anos de governo do genocida, o patrimônio do Arthur Lira, que está envolvido numa porção de falcatrua, aumentou mais de 250%. Esses são os bolsonaristas. Agora eu pergunto para você, quanto que aumentou o seu patrimônio no governo do genocida? Aumentou 10% o seu patrimônio? E eu estou colocando lá embaixo. Vamos ver, 5, aumentou 5%? Não aumentou, né? Você ainda ficou com dívida. Então, o do Arthur Lira aumentou mais de 250%. Isso aí, todas as pessoas podem ver. É só entrar na conta do Superior Tribunal Eleitoral, porque o cara, quando sai candidato, ele tem que declarar o patrimônio dele. E em 2018, o Lira declarou o patrimônio dele. Aí, em 2022, ele se
candidatou novamente à reeleição. E tem que declarar o patrimônio. Você comparando os dois, dá mais de 250% o patrimônio do Arthur Lira, que é bolsonarista. Os alagoanos têm que se tocar nisso. Apesar que o estado de Alagoas foi o único estado do Nordeste que o genocida ganhou. O único. Isso quer dizer que o povo lá também, vou lhe contar, deixa a desejar. Agora, tem que criar juízo. Tem que criar juízo. Não tem que ficar votando nessas figurinhas carimbadas, não. Não tem que ficar votando nesse pessoal. Por exemplo, quando vocês forem votar, lembre do kit da robótica, que levou dinheiro pra carambas. Muita grana das prefeituras das cidades do interior de Alagoas, das escolas. Aquelas escolas que não tem nem energia elétrica, que inclusive o chão é de terra batida. Não tem carteira para as pessoas, para as crianças sentarem. Aí vai lá o grupo do Arthur Lira e mete a mão na grana que era das escolas. E são esses, pessoal, que estão querendo dar o golpe na nossa democracia. Estão querendo, o Arthur Lira está fazendo de tudo para prejudicar o governo do presidente Lula. E não é só ele, não. É o tal também de Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado. É a mesma coisa do Arthur Lira. Só que tem a única diferença que o Rodrigo Pacheco, ele é mineiro. E sabe como é que é mineiro? Mineiro é manhoso. Ele vai comendo pelas beiradas. Ele vai pelas beiras. Vai na manha. Agora o Arthur Lira não. O Arthur Lira já vai logo com a cara no prato. E essa é a diferença. E tem outra, não é só ele. É esse tal de Roberto de Oliveira, cristão novo, descendente do Netanyahu. Roberto de Oliveira Campos Neto, presidente do Banco Central. Esse também tá louco para dar, tá fazendo de tudo para sacanear o governo do presidente Lula. E tem outra, foi indicado para ser presidente do Banco Central por uma pessoa que perdeu as eleições. A população não confiou nele. A população votou no presidente Lula. Então quem teria que indicar era o Lula, que foi eleito pela população. Agora quem indicou é o cara que perdeu as eleições. Não dá para entender um negócio desse. Não dá para entender. Como é que pode? O cara que perde as eleições indicou o presidente do Banco Central. Que o presidente do Banco Central está querendo sacanear o governo que foi eleito democraticamente. Mas a gente sabe por quê. Porque eles estão querendo dar um golpe de Estado ainda. Não conseguiram lá no dia 8 de janeiro, mas querem dar agora. E pelo que eu vi, inclusive, pelo que eu fiquei sabendo essa semana, parece que eles queriam dar um golpe de Estado e organizar os terroristas, inclusive ligado àqueles do exército lá que usa uma touca preta na cabeça e se veste tudo de preto
são os próprios terroristas. Eles iam, inclusive, no 2021, no 7 de setembro, eles iriam invadir o Supremo Tribunal Federal para dar o golpe de Estado. Mas pelas informações que eu tive, o presidente do Supremo Tribunal Federal colocou atiradores de elite no teto do Supremo Tribunal Federal, já esperando esse povo organizado pelo Bolsonaro para invadir o Supremo Tribunal Federal. Foi essa, por exemplo, a história que apareceu. Eu não sabia disso também. Mas é a história que está sendo contada. Diz que quem realmente segurou o golpe de Estado em 2021 foi os atiradores de elite. Aquele pessoal que entende pra caramba de dar tiro. Eles ficaram, o presidente do banco, o presidente do Supremo Tribunal Federal encheu o telhado de atiradores de elite, esperando os golpistas que iam invadir o Supremo Tribunal Federal. A mando desse pessoal todo. Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Roberto de Oliveira Campos Neto, presidente do Banco Central, que está sacaneando o governo do presidente Lula. O tal de Tarcísio de Freitas, que junto com aqueles lá que ficaram na frente dos quartéis e ele não fez absolutamente nada, porque ele é bolsonarista, fascista também. E tem outra, também tem o prefeito de São Paulo, que está junto com eles, o tal de Ricardo Nunes. E tem outra, tem o traidor da presidente Dilma. Esse todo mundo sabe quem é. Michel Temer. Também estão se organizando para dar um golpe no presidente Lula. Porque eles não querem que a população do Brasil tenha uma vida decente. Eles não querem que o trabalhador tenha emprego. Isso foi declaração desse tal de Roberto de Oliveira Campos Neto, que ele é neto do Campos Neto, Roberto Campos. Na época da ditadura, era um ditador da ditadura militar, que a ditadura militar matou muita gente, torturou e matou muita gente. E é isso que eles querem de volta. Eles querem de volta a ditadura. Quer dizer, tem outros também. Tem a família do Bolsonaro todinha, que também quer golpe de Estado. Tem aquele outro senador, cretino. Tem aquela que usa a peruca amarela lá, a tal de Nicole. Tem o tal de Gaia, que já deveria ter sido cassado. Isso se tivesse um presidente na Câmara dos Deputados decente, não o Arthur Lira. Que inclusive o Arthur Lira, olha bem, o Superior Tribunal Eleitoral deveria tomar uma decisão. Porque o que acontece? O
o Arthur Lira está condenado. Ele foi condenado porque praticou corrupção, praticou crimes nas eleições. Está condenado e só está no poder porque tem uma ação na justiça, um habeas corpus. Agora, o Superior Tribunal Eleitoral, apesar que também lá está cheio de bolsonarista, tem lá um ministro que ele tem a cara assim de bolachão, tudo que é contra o Bolsonaro ele vota contra. Inclusive absolveu o Bolsonaro num processo que o Bolsonaro tinha sido condenado. Esse foi um ministro do Superior Tribunal Eleitoral. Eu nem vou citar o nome dele, porque todas as pessoas já sabem quem é. Agora, por isso que não fazem nada. Porque o Arthur Lira não deveria ser presidente da Câmara. Quer dizer, ele não deveria ser nem deputado. Porque tinha que ter sido cassado. Agora, eu não vejo nenhuma movimentação no Superior Tribunal Eleitoral para cassar essa liminar que o Arthur Lira tem. Agora, eu já vi coisa ao contrário, por exemplo. A Polícia Federal investigou o pessoal que estava metendo a grana lá em Alagoas e o Arthur Lira fazia parte. Aí o delegado da Polícia Federal pegou e, já que eles não tinham competência, porque tinha um deputado que tinha fórum privilegiado, mandou para o Supremo Tribunal Federal. Aí ele caiu na mão de quem? Na mão de um ministro lá, que eu não vou também citar o nome dele, que eu já falei, inclusive num vídeo de ontem. Ele exigiu que a Polícia Federal destruísse todas as provas que incriminasse o Arthur Lira. E é por causa disso e de outras que o Arthur Lira continua sacaneando o governo e querendo dar um golpe de Estado na nossa democracia. Apesar que esse mesmo ministro, na época da presidente Dilma, quando a presidente Dilma indicou o Lula, ele já era contra. Já entrou com documentação proibindo o Lula de ser ministro da Dilma. Porque eles apoiavam a Lava Jato. Eles apoiavam, sabe quem? Aquele juiz ladrão de Curitiba. O tal de Sérgio Moro, lá da 13ª vara, que só tem bandido aquela vara. Porque lá, e aquele Tribunal Regional da 4ª Região, é um antro. É um antro. Nem preciso dizer o que é. Agora, esse pessoal são todos bolsonaristas. A maior parte tudo fascista. E esse pessoal é que quer dar o golpe de Estado na nossa democracia. Porque no dia 8 de janeiro, eles já tentaram dar o golpe de Estado. Por isso aqueles terroristas fizeram aquele ato de terror na Praça dos Três Poderes e detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Eles detonaram o patrimônio público.
porque são um bando de ignorantes. Eu vi numa gravação um daqueles ignorantes com uma faca cortando uma tela da Djanira, furando a tela da Djanira. Os caras quebraram escultura de um dos maiores escultores que já teve no Brasil. Quebraram a escultura do Bruno Jorge, do Vitor Brecheret e de muitos outros. Acabaram, inclusive, com cerâmica chinesa, da história da China. É um bando de ignorantes, e são esses ignorantes que querem dar um golpe na nossa democracia para implantar no Brasil uma ditadura militar. Por isso que eles tentaram dar o golpe de Estado. E agora eu não entendo por que ainda a justiça não colocou o genocida na cadeia, porque ele é o cabeça disso tudo. Ele tem como objetivo ser um ditador no Brasil. Agora, só que ele se esquece que nós já passamos por uma ditadura militar. Já passamos por uma ditadura militar. Nós sabemos o que é uma ditadura militar. Nós sabemos o que é, como ela age e quais são os objetivos. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Olha bem, vou até repetir. Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa, fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Pessoal, fico por aqui e um tchau.